Olá, meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista e especialista em comunicação. Você é muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui nesse programa. Esse é um lugar para você aprender lições que vão fazer diferença na sua vida. E a história de hoje é sobre uma pessoa que foi verbalmente agredida, humilhada, xingada das piores palavras, mas a forma como ela reagiu mudou tudo. Preste atenção, está começando agora o Histórias que Transformam. Uma das coisas mais desagradáveis dessa vida é quando somos maltratados, atacados, xingados sem nenhum motivo. Infelizmente, isso é tão comum nos dias de hoje, acontece com tanta gente. Há pessoas que são infelizes, que não conseguem lidar com quem elas são, estão frustradas, estão magoadas com a vida e descarregam na gente. Mas qual é a nossa culpa? Nenhuma, não temos culpa de nada. O pior é que muitas das vezes uma injustiça dessas acaba ferindo o nosso coração e causando, provocando uma reação. Tem gente que não aguenta e rebate. E o que acontece na sequência? Isso dá início a uma briga que não deveria ter existido. Hoje eu quero contar um pedacinho da história de Davi, o maior rei de Israel de todos os tempos. Essa história mudou a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E por isso, quero compartilhar com você nessa estreia do Histórias que Transformam. Ela se passa num momento terrível do reinado de Davi, quando um de seus filhos, Absalão, dá um golpe de estado e tira Davi do trono. O rei Davi, um herói nacional, foi vítima de uma conspiração feita pelo próprio filho. Imagina que situação terrível. Traído por alguém de sua própria casa, alguém que deveria estar do seu lado e dizer que te ama para sempre, que é grato por tudo que você fez. Pois bem, Davi decidiu que não enfrentaria os conspiradores. Muito provavelmente, ele não queria ter a chance de matar o próprio filho ou de dar a ordem para matá-lo. Então, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, decidiu fugir. Imagina o estado de decepção, frustração e raiva que Davi vivia naquele momento. O livro de 2 Samuel 16 conta que Davi usou o Monte das Oliveiras para fugir. Esse monte é histórico e profético. Na Bíblia, há várias menções a ele. Do alto do Monte das Oliveiras é possível ter uma linda vista da cidade velha de Jerusalém, a cidade que até horas atrás Davi governava soberano. Depois que passou do monte, um homem cruzou o caminho de Davi. Esse é o ponto da nossa história. Esse homem se chama Simei, que era da tribo de Benjamim, a mesma do rei Saul, antecessor de Davi. Simei era parente de Saul. Simei tinha ódio no coração e odiava Davi com todas as suas forças. E por quê? Porque Davi virou rei no lugar de Saul. Imagina como era boa a vida de Simei. Ele era parente do rei. Ele tinha acesso ao palácio e a todas as maravilhas da realeza, da nobreza. Mas de um dia para o outro, tudo acabou e Davi virou rei. A partir de então, Simei não tinha mais as mordomias com as quais havia se acostumado, as regalias que ele tanto gostava. E ele decidiu odiar Davi por isso. Mas Davi não tinha culpa nenhuma. Davi não conspirou contra Saul. Davi não tirou o trono de Saul. Como nos conta o livro de 1 Crônicas, no capítulo 10, os filisteus estavam em guerra contra os israelitas. E os filisteus venceram aquela guerra. Foram eles que mataram os 3 filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquísua. Saul entendeu que havia perdido aquela batalha e decidiu não se entregar com vida. Ele não queria ser prisioneiro e correr o risco de ser humilhado por um exército pagão. Então Davi se jogou contra a própria espada e se matou. O versículo 6 do capítulo 10 de 1 Crônicas diz: E assim Saul e seus 3 filhos morreram juntos,
e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. O trono, portanto, ficou vago, até que Davi, casado com uma das filhas de Saul, foi declarado rei. Davi se tornou rei porque ele foi escolhido por Deus para isso. Ele não conspirou contra Saul. Davi não fez nada para derrubar o rei de Israel. Ele apenas cumpriu o que Deus determinou para ele. Davi, anos antes, havia sido ungido pelo profeta Samuel. Você deve se lembrar dessa história. E coube aos filisteus matar Saul e abrir caminho para o reinado de Davi. Apesar disso, Simei culpava Davi. E quando o rei Davi fugia, triste e angustiado por ter sido traído pelo próprio filho, Simei cruza o caminho dele para xingá-lo, afrontá-lo e humilhá-lo. Eu vou ler o trecho de 2 Samuel 16, de 5 a 8. Quando o rei Davi chegou a Baurim, que era uma pequena aldeia perto do Monte das Oliveiras, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Ele disse assim: "Saia daqui, assassino, bandido!" gritava para Davi. "O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou a seu filho Absalão. Finalmente, está provando de seu próprio remédio, pois é um assassino." Esse aqui é o ponto da nossa história de hoje. Davi foi xingado, acusado injustamente. Davi estava num dia mau, porque quando a gente está num dia bom, a nossa tendência é deixar para lá, é seguir em frente. Agora, imagine que você está indo para uma festa, está indo comemorar algo ou encontrar alguém muito especial para você e no caminho surge um imprevisto. Você vai deixar para lá, pois você sabe que tem algo bom te esperando e você não quer perder tempo, você quer chegar logo lá. Só que num dia mau, tudo é diferente. Tem gente que pensa assim: quer saber? Eu vou dizer umas verdades para ele. Isso não vai ficar assim. Não tenho nada a perder mesmo. Eu vou lá e vou colocar ele no lugar dele. Um dia mau a gente faz assim. Mas Davi não fez isso, mesmo estando num dia mau. E preste atenção num ponto dessa história. Davi não estava sozinho, Simei estava. Ao lado de Davi havia uma boa quantidade de homens fiéis a ele. No capítulo anterior, 2 Samuel 15, está escrito assim: o rei e todos os que o acompanhavam foram a pé e pararam na última casa da cidade a fim de deixar os soldados do rei passarem e tomarem a dianteira. Também iam com Davi, olha só, sua guarda pessoal e 600 homens de Gate. Portanto, havia uma multidão com Davi e uma ordem dele trucidaria Simei. Davi teve essa oferta, porque assim que Simei começou a gritar, Abissai, que era sobrinho de Davi e um dos chefes do exército, disse o seguinte, está no versículo 9 de 2 Samuel 16. Então Abissai, filho de Zeruía, disse: por que esse cão morto amaldiçoou o meu senhor, o rei? Dê a ordem e eu cortarei a cabeça dele. Era só Davi dizer sim, e aquele homem seria calado para sempre. Mas não foi isso que Davi fez. Ele sabia que existe uma honra por detrás de toda a injustiça que praticam contra a gente. Veja só os versículos seguintes. Então Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: meu próprio filho procura me matar. Não teria esse parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixe-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que eu tenha sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Davi sabia que existe uma honra por trás da injustiça. A nossa mente humana não consegue compreender isso. A lei que guia muitas pessoas é a do bateu, levou. O pensamento que faz muitas pessoas reagirem é: eu não levo desaforo para casa. Mas Davi
pensava e agia diferente. Há uns anos, eu passei por uma situação muito difícil da minha vida. Eu fui confrontado injustamente e ouvi palavras que eu não gostaria de ter ouvido. Eu senti naquela tarde o meu sangue ferver e eu tive sim vontade de levantar a voz e combater aquela injustiça. Mas por um segundo eu me lembrei dessa história de Davi. E aí eu pensei, se o homem segundo o coração de Deus agiu dessa forma, eu preciso fazer o mesmo. Eu tenho que ser igual a ele, porque eu também quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu me calei e deixei para lá, deixei aquela provocação para lá. Naquela tarde, eu entendi que a minha postura evitou que o problema se agravasse e que uma briga começasse. É muito difícil conter os próprios ânimos diante de uma injustiça, mas eu sei que é possível. Davi prova que isso é possível. Se alguém sobe o tom contra você e você responde à altura, a discussão vai virar uma briga. E toda briga gera um problema que nem sempre é possível remediar. Uma das coisas que traz paz nessa história de Davi é o final dela. Uns dias depois, o exército de Davi enfrentou os soldados de Absalão. Foi uma guerra sangrenta, cerca de 20.000 homens foram mortos, entre eles Absalão, o rei golpista, o conspirador, o traidor do próprio pai. Com o trono vago outra vez, Davi começou a voltar para Jerusalém para retomar o seu reinado. Davi era rei outra vez e no meio do caminho, quem apareceu? Simei, o benjamita, da família de Saul. Só que dessa vez suas palavras foram completamente diferentes. Está tudo registrado em 2 Samuel 19, do versículo 15 ao 23. Então, o rei começou a viagem de volta para Jerusalém. Quando chegou ao rio Jordão, o povo de Judá foi a Gilgal para encontrar-se com ele e acompanhá-lo até o outro lado do rio. Simei, filho de Gera, de Baurim, na terra de Benjamim, atravessou com os homens de Judá para dar as boas-vindas ao rei Davi. Olha só a mudança. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio, Simei, filho de Gera, curvou-se diante dele e suplicou: ó meu senhor o rei, por favor perdoa-me, esqueça as coisas terríveis que seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Sei o quanto eu pequei, por isso vim aqui hoje, a primeira pessoa em todo Israel a receber o rei. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei deve ser morto, pois amaldiçoou o rei ungido do Senhor. E aí Davi diz: quem pediu a opinião de vocês? Por que agem como se fossem meus inimigos? Hoje não é dia de execuções, pois hoje voltei a ser rei em Israel. Então, virando-se para Simei, Davi disse o seguinte: sua vida será poupada, fica tranquilo, não vou fazer nada contra você, apesar do que você fez comigo. Simei pediu perdão. Olha isso, se Davi tivesse matado Simei no dia que estava fugindo, ele jamais ouviria o pedido de perdão. Existe uma honra por trás de toda injustiça que cometem contra a gente. Melhor do que a vingança é ver seu inimigo arrependido e reconhecendo que você estava certo. Essa história, como eu disse, mudou completamente a minha forma de pensar e de agir. Se você aprendeu alguma coisa com essa história que eu te contei, compartilha, pega o link, manda para um amigo, manda para uma amiga. Faça com que essa mensagem do bem chegue a mais pessoas e mais pessoas sejam transformadas. Pois bem, sempre que existe uma situação difícil contra mim, eu me lembro dessa história de Davi. E eu quero te perguntar, quem é o Simei que se levanta contra você hoje? É alguém do trabalho? Da sua rua? Da sua família? Quem é o Simei que injustamente te ataca? Eu sei que agora, ao lembrar dessa pessoa, você deve estar sentindo raiva. Mas lembre-se de Davi. Lembre-se de como agiu o homem segundo o coração de Deus. E guarda essa lição. Guarda no seu coração. Melhor do que a vingança é ver seu inimigo arrependido e reconhecendo que você estava certo. A gente se vê
No próximo episódio, Histórias que Transformam, quero te pedir mais uma vez para você compartilhar com amigos e amigas e aumentar o alcance da mensagem do bem. Eu te desejo saúde e paz.